Se você está indo ver sua primeira combinha para comprar e não tem a menor ideia do que você tem que ficar atento, do que você tem que olhar quando for comprar a sua Kombi, hoje eu vou te falar de 11 coisas que são importantes para você dar uma olhadinha na sua Kombi aí, principalmente se você não sabe nada de Kombi. Então, fica aí que vai ser bem legal. Gostou da minha rede? Eu gostei. Pra mim, minha Kombi já pode ficar assim, ó. Vou dar uma pintadinha, mostrar um modo e o outro, já era. Bom, e se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal da Filomena Estradeira, que não é essa Kombi, essa daqui é a Mafalda, uma outra Kombi que eu comecei a construir agora. Na verdade, eu estou começando a construir agora. E se você ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreve agora. Tem um botão aqui embaixo de se inscrever e tem também uma filomeninha aqui no cantinho, por aqui assim embaixo, que você consegue se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala bastante sobre cultura de Kombi, cultura de construção de motorhomes em carros bem pequenininhos. Então vamos logo para essas dicas aí de 11 coisas que você pode ver em uma Kombi quando você for comprar uma Kombi nova aí para você. Bora ver? Bom, galerinha, é isso aí. Eu tô aqui com a Mafalda Estradeira. A gente ainda não decidiu certinho como que vai ser o nome dela não, mas por enquanto é Mafalda. E a Mafalda foi a última Kombi que eu comprei, né? Eu comprei a Mafalda semana passada. E isso é legal porque dá pra gente conversar sobre várias coisas que são importantes a gente ver quando for comprar uma Kombinha. Eu vou começar aqui, são 11 coisas, mas a primeira delas é a procedência. Se você mora numa cidade menor, tipo São Carlos, aqui onde eu tô, que é uma cidade de uns 200 e poucos mil habitantes, você consegue ter acesso a isso de uma maneira mais tranquila. Você sempre conhece alguém, né? Sabe a história do carro, você procura um pouquinho na internet, pergunta para um, pergunta para outro, rapidinho você sabe de quem quer o carro, qual que é a história desse carro. Se você tá numa cidade maior, isso já fica um tanto mais complicado, né? E também tem de quem você tá comprando. Se você tá comprando de uma pessoa física, de uma outra pessoa, né? Enfim, você tem acesso, né? A pessoa provavelmente era a dona do carro até então, ela não comprou o carro para negociar. Então você consegue descobrir mais sobre o carro, além de pagar mais barato de uma pessoa física. De uma pessoa jurídica, de uma garagem, você não vai ter acesso a isso de uma maneira tão tranquila. Mas a garagem tem uma coisa legal, a garagem é obrigada a te dar garantia do carro de 3 meses, não importa, viu? O pessoal fala, garantia de câmbio, da caixa e do motor. Na verdade não é isso não, a garantia é de 3 meses pro produto inteiro. Você não comprou só a caixa, né? Você não comprou só o motor lá na loja, o cara tem que dar a garantia de tudo, do carro inteiro. Quando é uma compra de pessoa física para pessoa física, isso não existe, tá bom? Se você comprar uma Kombi de uma outra pessoa física e a Kombi dá problema, é muito difícil você ter o que reclamar. É um risco seu e você que vai ter que olhar tudo isso aí na sua Kombi, tá bom? Você pode até, né, questionar que o cara agiu com má fé, mas aí é outra história, não faz parte da garantia. Então a primeira coisa é a procedência. Tente descobrir coisas sobre essa Kombi, quem usou e como usou. Essa é a primeira dica. Dica número 2, documentos, isso aqui é embaçado, cara. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, o lugar do Detran do estado de São Paulo que você consegue fazer uma pesquisa sobre os documentos da Kombi. É importante você pesquisar isso, porque às vezes nem o dono sabe que o carro tem restrição. Isso aí, às vezes, é um carro que veio de herança, é um carro que o cara já tá na família há muito tempo, tá no nome dele, sei lá, 15, 20 anos, e o carro tá cheio de restrição, tá cheio de BO, tá com documento atrasado, e às vezes, né, nem o dono tá sabendo disso. Então é muito importante você prestar atenção nisso, dá uma olhadinha nos documentos, pesquisa bem antes de comprar, porque depois que você transferiu a grana, cara, já era, não tem mais o que fazer. Muito difícil você, depois que já pagou, já fechou o negócio, falar, nossa, olha aqui, tinha uma multa. Pô, já era, né? Era você que tinha que ter dado uma olhada. Mas pesquise bem os documentos. Vou deixar aqui embaixo o link. Essa foi então a dica número 2, dá uma olhadinha nos documentos. Dica número 3, coisas que demonstram um bom zelo pelo carro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o carro tem chave reserva, a Kombi tem manual, são coisas que mostram que o antigo proprietário, o dono, tinha cuidados, né? Algum tipo de cuidado ali com o carro. Ele sabe a história de manutenção desse carro? Ele sabe a última vez que ele trocou o óleo, por exemplo? Ele sabe onde ele faz isso? Às vezes tem gente que não presta atenção em nada disso, cara. Isso mostra uma certa displicência com o carro, né? Então tem detalhes que mostram que o dono tinha certo zelo com o veículo, com o bem dele. Essa é uma coisa que é muito interessante ver. Por exemplo, a Mafalda, ela tem todas as notas fiscais de toda a manutenção que foi feita ao longo da vida dela. Isso mostra que o dono tinha um certo cuidado, né? Ele cuidava disso, ele achava que guardar isso era importante. Ou então, por exemplo, ela tem o manual, tem a chave reserva é uma chave original ainda, tipo, o cara pouquíssimas vezes usou. Então mostra um certo zelo, e isso é legal. E claro, né? Quem cuida do carro bem, o carro quebra menos, isso é muito óbvio. Outra coisa importante, galera, tá tudo funcionando na Kombi? Quando eu digo tudo funcionando, eu tô me referindo mais à parte elétrica, assim, da história. Tipo, a seta funciona,
a buzina tá buzinando, o limpador de para-brisa tá funcionando. O limpador de para-brisa é uma coisa que a gente quase nunca presta atenção e quando precisa dele o trem não tá funcionando. Freio de mão, você puxa, ele vem, tá vindo certinho. Também outra coisa que não é fácil achar na Kombi. A tomadinha, o acendedor de cigarro ali, tem energia, se você liga alguma coisa ali, tá funcionando ou não. Dá uma olhada aqui por baixo também, ó, aqui onde fica a caixa de fusível. E ali você consegue ver se tem muita gambiarra elétrica, sabe? Você vê se tem fio ali que tá mal encapado, que não tá interessante, fio que tá exposto, que não é legal. Você já consegue também ter uma noção de como foi o cuidado com essa parte elétrica do carro. Quando alguém vai instalar um corta-corrente, um alarme, alguma coisa, é sempre ali que o cara vai dar uma mexida e cortar fio e aí sabe de que jeito que vai ser feito. Galera, vale lembrar que todas essas dicas que eu estou dando aqui são dicas que é o seguinte: dificilmente você vai encontrar uma Kombi que vai passar em tudo, né? A Filomena tinha questões, agora a Mafalda tem questões também. O que você precisa ver é uma balança, é colocar isso daí de um jeito que, né? Ah, tá, são coisas que eu consigo resolver, que não tem grandes questões, que custa barato. Beleza, agora se tem coisa que é muito caro, que você não vai conseguir resolver, vai ter que pagar para alguém e vai ficar caro, aí talvez já não compense, você precisa ver isso com calma. Então, checa essas coisinhas aqui, que são coisinhas simples, ó, maçaneta, vê se tá subindo e descendo o vidro, vê se o vidro não tá arranhando, vê se tá abrindo bem as portas, bem legal. Ah, isso aqui é muito importante você ver, meu amigo, pneu. E quando eu falo do pneu, eu não tô falando exatamente de saber se o pneu tá bom ou se tá ruim, isso é meio óbvio, né, tem que ver o quanto de borracha tem nesse pneu. Mas tem algumas coisas que denunciam o estado de conservação por conta do pneu. Ó, vamos lá. A primeira coisa é ver se o pneu é pneu de Kombi mesmo, é um 85R14. Se não for, já tem que ficar um pouco esperto, assim, porque quando você não usa o pneu, isso é uma coisa que a galera não entende. Ah, eu sou obrigado a usar um 85R14? Não necessariamente, ó, você pode usar outro, é uma opção sua. Só que o seguinte, a suspensão toda da Kombi foi projetada para trabalhar com esse pneu. A galera esquece que o pneu faz parte da suspensão. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre pneu, eu fiz um papo de Kombi que deve estar aqui em cima, ó, falando sobre calibragem. Lá eu falo mais sobre pneu, mas dá uma olhadinha lá que tem várias dicas interessantes nesse vídeo. É um pneu de marca nacional, é um pneu Xing Ling de outro lugar, é um 85R14, olha isso. Outra coisa importante de ver é a data de fabricação do pneu. Pois é, tem muita gente que não se atenta a isso, mas aqui tem uns números, ó. Eu não vou saber onde está nesse pneu, mas eu vou deixar aí na tela para vocês verem o número e onde indica o ano de fabricação. O pneu tem 5 anos, é o prazo de validade dele, tá? Depois disso aí ele já tá fora da validade. Pode acontecer dele começar a esfarelar, a borracha já não fica legal. Então o pneu tem prazo de validade, isso é importante você ver. Outra coisa muito, isso é importante mesmo, de você se atentar aos pneus, é pneu diferente no mesmo eixo. Aí tem história, cara, porque é o seguinte... Geralmente você troca par de pneu, né? É difícil você trocar um pneu de um carro. Eu, pessoalmente, nunca fiz isso. Então, se você olha que aqui tem um pneu de uma marca e lá do outro lado tem outro pneu de outra marca com outro desenho, tem coisa errada nessa história aí. É melhor questionar o dono. Inclusive, isso é um motivo de não passar em vistoria para motor casa, sabia? Uma das coisas que tá lá exigindo na documentação que o pessoal faz lá é pneu do mesmo desenho no mesmo eixo. Essa é uma dica importante, eu já vi muita Kombi com um pneu aqui, um pneu nada a ver do outro lado, inclusive nem da mesma medida. Oxe Maria, se o cara não conseguiu cuidar do pneu do carro, imagina do resto, né? Então dê uma olhada bem nos pneus. Ah, isso aqui é interessante, cara. Pode parecer bobeira, mas as portas estão abrindo e fechando bem. Olha isso. Essa porta aqui tá legal, ela tá abrindo e fechando super bem, ela tá rente, tá bonitinha, não tem grandes questões com vedação. Olha as borrachas da porta, vê se a borracha tá legal. A porta do outro lado já não tá legal. Ela já tá abrindo, mas não tá fechando tão bem não, assim, ó. Ou ao contrário, ela abre. Acho que ela abre bem e não fecha tão bem. Mas enfim, tá aqui. É fácil arrumar, isso é uma coisa que eu sei arrumar, então não liguei. Agora tem um detalhe que é muito importante com as Kombis que já tem a porta de correr, né? A Kombi de 98 pra frente. Dá uma olhadinha se ela tem essa trava, ó. Essa daqui tem, ó. Ela tem uma travinha que destrava ela puxando pra cima, isso é interessante. E outra coisa muito legal de ver, essa marquinha aqui, ó. Tá vendo? É muito difícil você encontrar uma Kombi que não tem essa marquinha. Aqui, quando você abre, tem uma mola que ajuda a Kombi, que faz esse mecanismo levantar aqui, né? E logo aqui, ó, já fica um pedaço do trinco. E o que acontece? Eventualmente, essa mola desse sistema que tem aqui dentro, ela acaba quebrando. E quando ela quebra, ela não faz essa... Isso aqui não atua, não funciona. E quando vai abrir, ela bate aqui e quebra. Isso é normal, toda Kombi vai e quebra, ou um dia vai quebrar isso, não tem problema nenhum. Se você vê uma Kombi que não tem essa marquinha, de duas uma. Ou o dono cuidou tão bem, ela usou tão pouco que nunca quebrou, isso é muito legal, acontece. Nas mais novas até que você acha uma 2012, 13 que você encontra sem marquinha nenhuma ali.
Ou o cara já reformou a Kombi aqui, alguma coisa, e já sumiu essa marquinha aqui em alguma reforma, maciou, alguma coisinha ali. Mas essa dica aqui é bem interessante, viu? De você poder ver ali. Olha se a porta tá fechando, se tá tudo bem, se a trava tá funcionando. Coisa simples e que depois você vai gastar dinheiro para fazer se você não olhar. Dica número 7. Será que a Kombi já foi batida? Quase toda a Kombi já foi batida, né? Pelo menos um arranhãozinho a Kombi tem que ter. Obviamente que descobrir algumas batidas é uma coisa bem complexa. Eu vou falar isso lá no final do vídeo um pouquinho mais. Mas tem algumas coisas legais que a gente consegue ver aqui e descobrir meio que, né? Alguma coisa já aconteceu. Olha só. A pintura, olha a pintura e vê se tem diferença de tom de branco. Quando você olha meio de quina assim, você consegue sacar que tem diferença em alguns tons, algumas peças, principalmente peça inteira. Tipo, sei lá, olha aí a porta e olha a frente meio de lado e vê se tá o mesmo branco assim. Porque às vezes o cara pinta só uma peça se teve algum problema e aí já era, nunca mais vai bater a cor, né? Ou o cara pinta a Kombi inteira ou nunca mais vai ficar igual. Procure por amassados, né? Quase toda Kombi tem amassado, isso também não é questão nenhuma. Mas amassadinhos, ó, aqui ó, aqui tem outro amassadinho lá atrás. Algumas coisas são tranquilas de fazer e é importante você questionar o dono de por que tá amassado, né? Às vezes são coisas corriqueiras, ó, tipo, amassado no para-choque é uma coisa muito comum de você ver em Kombi, né? Um para-choque grande, robusto, que teve uma certa força ali. Agora tem uma coisa legal para você sacar se a Kombi foi batida ou não. Em alguns casos é uma coisa bem legal. Todos os vidros da Kombi, então essa aqui é uma Kombi furgão, tem menos vidro, mas todos os vidros, esse daqui, o vidro ali da frente, o para-brisa, todos esses vidros têm marcado aqui o número de chassi da Kombi. Os vidros são marcados. O que acontece? Se o cara bate a Kombi e quebra esse vidro, ele tem duas coisas que ele pode fazer. Ele pode simplesmente ir lá e pegar um vidro qualquer, num desmanche e colocar aqui, e não tem problema nenhum, mas o número já não vai ser o mesmo. Ou ele pode pegar um vidro sem numeração nenhuma e colocar, que também não tem grandes questões. O correto é remarcar o vidro. O cara pede para fazer uma remarcação do vidro, mas cara, é uma vez na vida, uma na morte que você encontra alguém que remarcou um vidro. Então, ó, você vai olhando aqui, todos os vidros têm a marcação e você confere se todos têm a mesma marcação. Isso é bem interessante. Por exemplo, se você encontra um carro que, tá sem marcação em todos os vidros da frente, certamente alguma coisa aconteceu. Ele bateu essa frente e trocaram todos os vidros. E aí já é uma questão que você tem que ficar um pouco atento, né? Vou falar lá no final do vídeo sobre uma outra coisa que te ajuda muito nisso, mas esse lance do vidro aqui é uma baita dica que me deram já faz bastante tempo e que me ajuda bastante. Outra coisa legal de ver, mas essa pra mim não é tão simples, cantinhos tipo frestas assim, ó, se tem marca de fita crepe que o cara usou pra pintar e depois ali por dentro o cara não consegue tirar, né? Fica a marquinha lá. Essa pra mim não vale tanto assim não, mas é um pouco difícil de enxergar, eu não consigo enxergar bem não. Mas é uma dica interessante também. Mas esse lance dos vidros, ó, porreta, já comprei alguns carros que sempre o vidro denunciou muita coisa. O vidro e aquele lance que eu falei agora há pouco do pneu, denuncia muita coisa. Ah, isso é muito importante, galera, procurar ferrugem, podre, como é que tá o estado interno do carro, assim, né, do salão. Bom, se você está procurando uma Kombi furgão, que é o caso aqui da Mafalda, obviamente o salão não é muito bem tratado, né? O cara utilizou isso aqui para carregar carga, não sei o quê. Mas aí você tem que prestar atenção em algumas coisas. É meio lógico que a tinta vai estar descascada, né? O cara carregou coisas aqui, raspou e para lá e para cá, isso não tem questão nenhuma. Você pinta de novo, tá tudo certo. É importante você procurar alguns podres, tipo ponta de coluna, esses lugares aqui, né, que acabam juntando um pouquinho de água e não são legal. Procura trinca também, vê se não tá trincado. Outro lugar que é muito fácil de dar ferrugem, que acaba empoçando água nessas Kombis, é aqui embaixo do tapete, ó. Aqui embaixo dessa borracha da frente. Então vai lá e levanta tudo e vê como é que tá. Olha aqui, da Mafalda tá tranquilo, tá relativamente limpo, tem um pontinho ou outro que é uma ferrugemzinha superficial aqui, ou seja, não é nada isso, porque tem lugares que tá bem pior. Dois pontos que sempre denunciam ferrugem em Kombi é aqui embaixo desse tapete e aqui também no salão, nessas pontas, perto das colunas aqui, né? Isso é bem interessante você ver se não tem ferrugem ali e dar uma caçada geral no carro, ó, dá uma olhada por dentro. Salão que esteja ou sujo ou descascado, não é problema nenhum, cara. Isso aqui você pinta em casa mesmo, sem questão nenhuma. Inclusive o da Mafalda eu mesmo vou pintar, vai ter vídeo aqui, tranquilo, isso não tem problema nenhum. Só tem que ficar atento com podres, né, e ferrugem. Isso aí não é legal mesmo, óbvio. É hora de dirigir a Kombosa. E o que você vai ver quando você entrar aqui dentro? Tem algumas coisas que são importantes se você dar uma olhadinha quando você estiver aqui dentro, que são coisas bem simples assim e já vai resolver uma boa parte do seu caminho.
Se você nunca dirigiu uma Kombi, vai ser a primeira vez, certamente você vai estranhar. É uma posição bem diferentona de dirigir, né? Você tá sentado em cima do eixo dianteiro, coisa meio arcaica, né? Bem antigo o projeto. Mas a primeira coisa que você vai notar é que tem uma folga na direção. E a folga não pode ser excessiva, né? Tudo bem, uma coisa a Kombi tem no projeto dela, a caixa de direção da Kombi é uma caixa um desenho bem antigo, assim, então ela tem uma certa folga. É normal até, olha, mas olha aqui, tem 5 centímetros de folga aqui. 5, 6, 7, o que não pode é aquela coisa, cara, que você vira para todos os lados e nada acontece lá embaixo. Isso aí já pode ser o quê? Ou um problema da caixa de direção, ou um problema da suspensão, do monte de conexões que existem ali embaixo, né, que não estão legais. Kombi faz barulho mesmo, todas elas, as mais novas, as mais velhas, cada uma faz um tanto de barulho. Mas ter alguns estalos, alguns rangidos muito fortes, assim, não é comum, tá bom? Então anda com a Kombi, tenta passar em valeta, principalmente valetas que geram torção na carroceria. Quando você passa, sabe, tem um buraco assim, passa na diagonal e ouve. Não é legal ficar estalando, tipo, tem que ter, faz um certo barulho, lógico, como eu falei, mas, ouvir um estalo muito grande, muito fora do normal, não tá certo, tem alguma coisa aí que você vai ter que prestar atenção. Dá uma pisadinha na embreagem, vê se tá muito dura, não é pra estar muito dura, é um pouquinho mais dura que um carro convencional, mas não é nada além disso. Tenta engatar as marchas e dá uma olhadinha se tem diferença no engatar de marcha com o motor desligado e com o motor ligado. Isso pode indicar alguma questão com a embreagem do carro, né? Então, ó, vai vendo, aqui encaixa tranquilo, não tem problema nenhum. É uma alavanca de câmbio complicada, é um câmbio complicado, é um câmbio que a alavanca de mudança de marcha tá aqui e o câmbio tá lá atrás. Então tem uma peça que se chama varão, que ela tem que transmitir esse movimento daqui até lá atrás. E isso acaba, né, tendo questões, é muito movimento para acontecer, é um espaço muito grande ali para tudo acontecer certinho, milimetricamente, então tem questões mesmo, é normal. Já falei do freio, mas testa o freio, é bem interessante testar o freio, ver se ele está freando mesmo. E o freio, não só o freio de mão, mas o freio da Kombi mesmo. Não é legal ele estar fazendo barulho, não pode estar chiando em demasia, fazendo barulho de disco, nada disso. É o que se espera de um carro normal, não é comum ficar chiando o freio não. Tem alguma coisa errada quando isso está acontecendo. E lógico, quando você for dirigir, já aproveita e testa tudo aquilo que eu já falei lá no começo de novo. Testa a buzina, testa a seta, testa limpador de para-brisa, um negocinho lá de jogar água, que eu nunca sei o nome lá, o trem que joga água, testa ele, vê se está funcionando. Isso é uma coisa que, é dificílimo achar uma Kombi que o negocinho que joga água lá funciona, porque ninguém usa, acaba ficando lá para trás. O motor, galera, se você não sabe absolutamente nada de mecânica, isso aqui é um lugar que você chega e, você tem um motor daqui, já tá bom. Seguinte, não tem muita coisa que a gente olhar aqui para quem é leigo no assunto e não sabe nada. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse motor, que é o motor Boxer, dá uma olhada aqui na rebimboca da parafuseta que tem umas dicas bem interessantes. Mas assim, para quem não sabe nada de mecânica e quer dar uma olhadinha aqui e ter algumas coisas que são interessantes saber, dá uma olhada na sujeira ou na limpeza do negócio. E aqui está uma questão que, para mim, é muito interessante. Não adianta o motor estar extremamente limpo. Por exemplo, aqui ó, tem sujeira, tá vendo? Isso aqui é pó, terra, enfim. É melhor ter um motor assim do que um motor extremamente brilhando. Isso significa o quê? Não é que você não vai lavar seu motor, depois você lava ele, beleza. Isso significa que o cara não lavou o motor para te mostrar. Às vezes o carro tá cheio de vazamento, cheio de coisas ali, e o cara acaba lavando o motor, passa um baita produto ali, o motor tá brilhando, você olha, você não vê nada. Então é melhor ter um motorzinho assim um pouquinho mais sujo, também não é para ficar aquela nojeira, né? Mas enfim, um motor assim minimamente sujo que você consegue ver que o cara não ficou limpando esse motor para te mostrar. Então o motor tá aqui, tá tudo certo. Vê se não tem nenhum barulho muito estranho, muito fora da casinha. E se ela não pinga óleo, né? É comum Kombi pingar óleo até. As minhas não pingam, a Filomena pinga de vez em quando, uma vez ou outra. A Mafalda não pinga nada, cara. Então como é que você sabe isso, né? Dá uma olhada no chão onde ela está embaixo, se é na casa do proprietário, o proprietário vai saber te falar, logicamente, se ela pinga ou não. Um tapetinho ali embaixo ou alguma coisa, o cara já consegue saber de um dia pro outro se ela está pingando, vaza um pouquinho de óleo ou não. E é aqui também que eu quero dar a última dica. Minha última dica é a seguinte, leve para um bom mecânico, cara. O bom mecânico ele vai conseguir erguer sua Kombi e ver coisas que obviamente a gente na leiguice não sabe. Tem muita gente que compra a Kombi sem levar no mecânico, e que não manja do assunto e depois fica louco. Cara, tem muita coisa na Kombi que custa muito mais caro, inclusive, que o motor, né? Tem coisa no motor que, embora seja chato ficar mexendo em motor, tem coisa que não é tão difícil de fazer e também não custa tão caro. Agora, pega uma Kombi com uma suspensão danada pra você ver que você tem que fazer a suspensão inteira. É muito caro, é muito dinheiro, com uma lataria bagunçada, solda, enfim. Se você levar num bom mecânico, além de ele olhar toda essa parte da mecânica do motor em si mesmo, né?
e dar uma olhada e verificar tudo isso daí, ele pode fazer alguns testes que são interessantes. As Kombis mais modernas, ele pode passar um scanner ali e ver se tem algum código de falha, se tem alguma manutenção que foi feita ali no histórico, teve alguma troca de peça. Em alguns casos, se você estiver disposto a gastar uma grana, você pode até pedir para o mecânico fazer um teste de compressão, em que ele vai ver em cada cilindro como é que está funcionando ali cada partezinha do motor. Ele consegue fazer um teste ali e ver o quanto de compressão tem em cada cilindro do motor, e com isso ele determina como que está seu motor, da vida dele, né? O motor tem que estar legal, assim, e com esse teste ele consegue saber. Claro que isso ele vai cobrar, mas é imprescindível levar em um mecânico. Ele vai inclusive erguer sua Kombi, né? Se puder, pede para erguer a Kombi. Ele olha toda a suspensão por baixo, vê se tem alguma coisa estragada, retentor, vazamento. Você já descobre tudo ali. E tem uma coisa que é muito legal, se você tiver muito a fim de comprar mesmo e se você não tiver acesso, talvez, a tudo isso que eu falei no começo do vídeo. Tem uma coisa que se chama laudo cautelar. Tem algumas empresas que fazem esse tipo de laudo e que ali eles fazem uma análise da história desse carro, né? Eles veem toda uma questão de documentação, o que já foi feito nesse documento, e inclusive fazem algumas vistorias ali, olhando trinca, procurando remendo em chassi, em longarina, vendo se tem questões estruturais nesse carro que podem te trazer problema mais para frente. Então, se você está afim de comprar mesmo, vai investir, está afim de gastar uma grana nisso e não tem certeza do que você está comprando, faz uma vistoria cautelar que vai resolver tudo. Eu nunca fiz vistoria cautelar em nada, em nenhum carro que eu comprei, mas eu tenho um conhecido que fez o curso comigo de mecânico no Senai e que ele é dono de uma revenda de carro, né? Ele é dono de uma garagem. E ele fazia a vistoria cautelar em todos os carros que entrava para ele. Ele também trabalhava com carros num padrão um pouquinho maior, né? Mas ele fazia em todos os carros que chegava para ele comprar, ele já mandava para vistoria cautelar e conseguia descobrir coisas absurdas, assim, ó. Tipo, sei lá, tinha carro que ele olhava e falava assim, Fabu, e olha que ele manja, hein? Eu tinha certeza que o carro tava bom. Quando eu fui ver, o carro tinha sido remontado inteiro e olhando o carro tava bom. É complicado, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tem 11 dicas aí que talvez te ajudem a olhar sua Kombi quando você for comprar uma Kombi nova. Se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve aí no canal. Tem um botão embaixo. Se você gosta demais de tudo isso aqui que a gente está fazendo, considere se tornar um membro do canal a partir de R$ 2,99. Isso ajuda muito aqui ao crescimento do canal e seu nome também vai começar a partir de hoje a aparecer no final do vídeo junto com toda essa galera aí que já são membros. Ah, esqueci! Você também recebe um adesivo na sua casa, super legal, com um adesivo exclusivo para os membros. Beleza? Galera, meu muito obrigado, fiquem bem e tomara que dê certo aí na próxima compra de vocês de uma Kombi, tá bom? Grande abraço, até mais, fui!